Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus, lá no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 54. Isaías 54. E nós vamos fazer a leitura de 2 versículos apenas, os versículos 2 e 3. E eu queria convidar a igreja a se colocar em pé neste momento em reverência à palavra de Deus. Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Vamos curvar as nossas frontes e vamos estar orando ao Senhor neste momento, pedindo a Deus que nos abençoe no entendimento da sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer por este momento tão especial, quando nós podemos abrir a tua palavra e meditar nela, mas não somente meditar, compreendê-la e aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas. Suplicamos que nos venha abençoar. Humildemente, Senhor, queremos que o teu Espírito esteja conosco, falando ao nosso coração nesta noite. Te oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje de manhã nós tivemos uma aula de escola dominical, e o tema foi sobre revivificação, restauração, né? E foi um choque de realidade para nós que aqui estávamos, né? É um assunto muito atual, e sempre foi atual. Interessante que os assuntos da Bíblia, a Bíblia ela é sempre atual. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre alguns desafios aqui que Deus fez ao seu povo e que deixaram marcas na história da igreja. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas da igreja do que nós conhecemos do Novo Testamento, porque a igreja começa desde o Gênesis, né? A cruz de Cristo, ela percorre por todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento. Lá Deus falava ao povo de outras formas, Ele usou de vários meios para se comunicar ao seu povo. E hoje Ele se comunica a nós através da sua palavra escrita, e o caminho é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas há uma história interessante, e que eu assisti um filme esta semana. Eu gostaria que os irmãos depois procurassem lá no YouTube. É YouTube mesmo que fala? É um filme antigo, mas muito bom. E ele fala sobre a vida de um grande homem de Deus,
o chamado de missionário da modernidade, né? Que ele foi impulsionado a fazer missões, né? O nome dele é William Carey Taylor. William Taylor. É um filme antigo, mas é realmente muito bom. E ele um dia, ele era um sapateiro. E ele era um autodidata. Ele falava várias línguas, aprendia. Enquanto estava trabalhando na sapataria, ele aprendia línguas. E ele arrumou um pedaço de couro e colocou na parede. E ele desenhou ali o mapa mundi. E então ele estava trabalhando na sua sapataria. E ele olhava para aquele mapa e ele olhava e orava pelas nações. E ele contribuía com os missionários. Mas um dia ele foi tocado, ele foi chamado para ser um missionário. E ele era batista, quase que falei presbiteriano, não era presbiteriano, ele era batista. A igreja batista também, ela é calvinista, tem uma linha que é calvinista, dos mais antigos, né? E ele era calvinista. Ele cria na predestinação, ele cria na soberania de Deus. E a Inglaterra, naquela época, ela tinha vários domínios no mundo inteiro, inclusive a Índia. Era um país muito distante da Inglaterra, mas eles dominavam também lá na Índia. E William Taylor foi chamado por Deus, teve uma convicção muito grande de deixar a sua sapataria e, ao invés de ficar apenas contribuindo, ir para missões. Ele ser um missionário. Foi um problema sério até ele conseguir fazer com que a esposa entendesse isso, a família entendesse isso, mas ele conseguiu e Deus fez com que o seu sonho se tornasse realidade. Ele reuniu alguns pastores, amigos dele, e ele pregou nesse texto, no capítulo 54 de Isaías, exatamente esses 2 versículos. E ele usou uma frase que ela se tornou famosa. O mundo inteiro conheceu essa frase. Ele disse assim: se você espera grandes coisas, ou grandes coisas, faça grandes coisas. Essa foi a frase original dele. Depois o pessoal foi reproduzindo e eles colocaram, aumentaram um pouquinho, mas não mudou nada o sentido. Se você espera grandes coisas de Deus, faça o quê? Grandes coisas para Deus. Então essa frase, ela ficou realmente famosa. William Taylor, ele gostava muito de ler. E ele começou a ler um livro de um desbravador que gostava de sair pelo mundo, tipo aquela família Schurman aqui do Brasil, né? Só que aquela época não tinha filmador, então ele escrevia livros sobre as viagens que ele fazia. E lendo esses livros, ele foi despertado sobre os povos que habitavam aquelas regiões que aquele autor daquele livro escrevia. Então, ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso ir para lá. Os pastores não entenderam muito bem o que ele queria falar, mas juntaram um pouco de dinheiro. Havia um médico ali que trabalhava já lá na Índia, e ele foi para lá. E quando chegou lá, ele descobriu que o médico que havia arrecadado o dinheiro para ele devia muito lá e usou o dinheiro para pagar as contas, e eles estavam zerados, ele não tinha dinheiro. E ele começou a passar fome. Ele, a família, os filhos e a esposa, até bater nele, bateu. Falou: você trouxe a gente para cá, para a gente morrer de fome?
E ele continuou firme. E uma coisa muito interessante aconteceu. Ele se tornou um dos grandes missionários. Ele criou escolas, universidades. Ele fundou uma gráfica, traduziu a Bíblia para a língua bengali. Ele já falava grego, hebraico e outras línguas. E na viagem do navio ele aprendeu o bengali. E depois ele traduziu a Bíblia para a língua dos indianos. E ele descobriu várias coisas lá. E a influência dele foi tão grande que algumas leis na Índia mudaram. Por exemplo, eles sacrificavam crianças. Quando o marido morria, a esposa viva tinha que morrer junto com o marido. E era cremado. E ele não aceitava aquilo. E a Inglaterra dizia assim, olha, nós não podemos interferir na cultura desse país. Não podemos. Mas ele não se conformou. E ele começou a lutar contra aquilo. E graças a Deus foi aprovado uma lei depois, a proibição daqueles atos que ele considerava fora dos padrões que ele conhecia da palavra de Deus. Isso foi lá no século XVIII, né? Nos 1728 até o ano número 1779. Então faz muito tempo atrás. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. William Carey Taylor foi chamado de o pai das missões modernas. E nesse texto que nós lemos aqui, o profeta Isaías, ele está fazendo uma retrospectiva sobre o povo. Não sei se os irmãos têm notado, mas o pastor está fazendo uma exposição do livro de Juízes. E os irmãos notam que havia momentos que o povo recebia açoites de Deus, e o povo sofria na mão de Deus, depois vinha o libertador, libertava, né? E o líder, ele era usado nas mãos de Deus para fazer aquela obra. Aqui Isaías está também colocando essa situação diante do povo. Porque nesta época, o povo estava muito parado. O povo estava secularizado. O povo não estava mais pensando no crescimento da obra de Deus. Então Isaías, ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por que, irmãos, que Isaías estava falando isso para o povo daquela época? Porque o pecado estava dominando a nação. E o povo estava apático. O povo não estava mais querendo ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa aqui, então, que nós temos como desafio para a igreja hoje, nós falamos já que Isaías estava falando para o povo de Israel, e nós vimos que o povo de Israel hoje é a igreja, nós somos a igreja de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre essa expressão: alarga o espaço da tua tenda. Então, o que nós podemos tirar de lição para nós hoje é que a igreja, tal como Israel, ela é desafiada a aumentar o seu espaço. Hoje de manhã nós vimos se a igreja não está crescendo, alguma coisa está errada. E a gente precisa acordar. E a promessa de Deus é que Deus dará filhos para ocuparem esses espaços. Então, o desafio é essa questão.
alargar, né, as nossas tendas. Essa semana a gente foi na comemoração de 1 ano do Instituto do Idoso ali, do Maurício Geller, e daí nós tivemos que, eu sou idoso agora, né? Tivemos que dar um abraço no Instituto. E estava um sol de rachar. E todo mundo dando as mãos, e eles pedindo para a gente afastar, e uns meio caindo, porque lá tem gente mais boa, tem gente meio quebrada, tem mais velho que a gente, e um ajuda o outro, né? E até foi interessante isso. E todo mundo no sol. E quando a gente viu assim, tinha uma tenda grande, bem esticada, né? E cadeiras ali que dava para todo mundo sentar. E eu via no desejo dos velhinhos ali, né? Ai, que vontade de ir para debaixo daquela tenda. A dona Hortência, antes de chegar na tenda, ela já foi numa sombra lá e ficou lá, né? E as arvorezinhas lá estão tudo pequenas ainda, então o pessoal não podia se esconder debaixo daquelas árvores. Mas eu via o pessoal interessado naquelas tendas lá. E eu, preparando esse sermão aqui, já estava pensando nisso aqui. Como é duro a gente não ter um abrigo no sol quente, que nos abrigue da chuva, que nos abrigue do frio. E pensando aqui na questão espiritual, irmãos, quanta gente não está debaixo desta tenda, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor, Ele nos alerta para isso. Então a igreja, ela tem uma missão. E a missão da igreja é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Começando aonde? Em Jerusalém. Por que começando em Jerusalém? Porque é o lugar onde eles estavam. Depois eles tinham que ir para onde? Para Samaria. Então, abrir mais os horizontes, não ficar só ali, aglutinados. E depois eles tinham que ir para onde? Até os confins da terra. E o mais interessante, irmãos, é que quando eles não iam, Deus dava uma perseguição bem grande para eles, eles tinham que se espalhar. Então, quando vocês veem o povo saindo no Êxodo, o povo sendo espalhado sobre a face da terra, era Deus empurrando eles, porque eles não queriam ir. É bem gostoso, é bom ficar ali acomodadinhos. E às vezes eu fico pensando, a gente, na região onde a gente mora, a gente não conhece nem o vizinho do lado, não sabe nem das preocupações que o vizinho do lado tem, né? Porque a gente fica muito acomodado conosco mesmos, com a nossa própria família. Então o texto sagrado fala aqui para alargar as suas tendas, né? E qual é o alcance? É mundial, é até os confins da terra. William Carey Taylor, um dia ele estava pregando numa outra cidade, e ele recebeu o aviso de que a gráfica dele, que ele tinha conseguido, havia pegado fogo. Todo o papel havia queimado, as máquinas queimadas. Todos os originais, por exemplo, que ele tinha ali de tradução da Bíblia, haviam sido queimados. Acabou tudo. Ele ficou 40 anos lá na Índia. E ele se curvou e começou a chorar. Falou, não é possível, depois de tantos anos aqui, lutando, isso acontece.
vem o fogo, destrói tudo. Mas aí ele se levantou e ele disse assim: olha, o caminho que a gente percorre pela primeira vez é muito difícil. Mas se a gente voltar novamente por esse caminho, fica mais fácil, porque a gente passou já por aquele caminho. A gente já conhece o caminho. E ele se levantou novamente. E daquele momento em diante, algo impressionante aconteceu. A notícia se espalhou pela Inglaterra inteira. E começaram a se levantar jovens, pregadores, missionários que queriam ir para lá para ajudá-lo. E as sociedades bíblicas da Inglaterra começaram a produzir Bíblias. E olha, milhares de Bíblias foram confeccionadas, né? Então Deus usou aquela tragédia de uma maneira tão excepcional que a obra dele, depois o mundo ficou sabendo, né, na sua totalidade. Então, irmãos, fica aqui uma lição para nós. Nós somos a igreja de Cristo e o dono da tenda é Deus. O cabeça da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o esposo, Ele é o cabeça. Nós somos membros. No livro de Isaías, aqui no versículo 1, ele diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste luz. Ele está falando que Israel, o país estava estéril, a nação estava estéril, não dava luz. E ele diz: exulta com alegre cântico e exclama: tu que não tivesses dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, por isso que a igreja é chamada aqui, então, também a produzir frutos. E nós precisamos ser despertados para isso. Então, como corpos, nós, como membros uns dos outros, nós devemos praticar esse cuidado, né? E cooperarmos na propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que para pregar o Evangelho tem que ser alguém que fala muito bem, que canta muito bem, que toca muito bem, né? E às vezes Deus não usa essa pessoa. Tem muito artista divertindo o povo por aí, né? Mas pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Tem muita gente precisando de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o texto diz: estenda-se o toldo da tua habitação. O que é toldo? Toldo é a tenda. A tenda que se estende sobre a cabeça dos seus moradores, né? Então a igreja de Cristo, ela é essa tenda. E nós precisamos acolher as pessoas que se achegam a ela. Então, Deus aqui está fazendo uma referência a Israel como Sara, que era estéril. E ele faz também uma aliança com Abraão, porque a aliança com Abraão era que a sua descendência seria como os grãos de areia, ou como as estrelas no céu, né? Então, era uma multidão, seria imensa. E Deus haveria de cumprir essa promessa agora também através da igreja. E em terceiro lugar, ele fala: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Irmãos, o que é isso aqui? Firmar bem as tuas estacas.
Os irmãos viram o que aconteceu agora recentemente lá no Rio de Janeiro. O pessoal foi construindo casas sem o devido cuidado e prédios estão desmoronando lá. Não seguiram as regras ali de construção e estão caindo os prédios. O povo é atraído porque fica muito fácil adquirir uma casa, um apartamento, porque é baratinho. Então o povo vai chegando lá e o desejo do povo é ter a sua casa. Mas tem que estar um lugar sólido, firme. A Bíblia Sagrada, lá em Marcos capítulo 12, versículo 10, ela nos diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser o quê? A principal pedra angular. Essa pedra é Cristo. Às vezes, irmãos, nós estamos já cansados de saber sobre isso. Mas a gente não tem coragem de avisar o nosso vizinho: olha, tem uma pedra angular e a tua fé tem que estar alicerçada nessa pedra angular, nessa base. O mundo está numa agitação muito grande e nós temos perdido muito espaço. O inimigo tem ocupado todos os espaços através de vários meios. E nós às vezes não sabemos como sair lá fora e levar o Evangelho de Jesus Cristo. Havia um pastor que há muito tempo atrás ele falava isso. O inimigo nos colocou num beco, nos enclausurou ali naquele beco. E nós temos que achar um meio de sair desse beco e começar a penetrar lá na sociedade e falar de Jesus para aquele povo lá. Mas como fazer isso? William Carey Taylor, ele descobriu. Ele foi para um país, ele podia ser morto, e a sua família também serem mortos. Mas ele testemunhou de Jesus. E através do seu exemplo, depois de muitos anos, ele conseguiu o seu objetivo, que era a evangelização daquele país, a Índia. A Índia se tornou cristã? Ainda não. Mas tem muito cristão lá. E por onde você vai, você encontra pessoas que ouvem a história desse homem chamado William Carey Taylor, o pai das missões modernas. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos permanecer firmes. E a Bíblia diz também que a igreja vai passar por um período de tribulação. Há vários textos aqui, eu não vou ler, irmãos. Mateus 24, 12, Lucas 18, verso 8, João 16, 33 e Apocalipse 2, versículo 10. A igreja vai passar por um período de tribulação. Ela já está passando por esse período de tribulação. E Deus tem tido uma misericórdia muito grande da igreja, né? Porque Ele vem e Ele muda a história a nosso favor. E Ele está sempre nos acompanhando. Hoje eu recebi uma comunicação de uma irmãzinha, quando eu era pastor em Cascavel, que ela está muito mal. E ela estava completando anos hoje, ela está doente. E eu escrevi algumas coisas para ela, escrevi o que está lá em Colossenses, capítulo 13, versículo 3, né? Que diz que o Senhor é o nosso ajudador e que nós não devemos temer, porque Ele vai estar sempre conosco, nos protegendo. A igreja também vai passar por uma apostasia, crentes desviados, falsas doutrinas,
falsos mestres. Tudo isso nós estamos vendo hoje acontecer. Mas são fatos que nós já estávamos prevendo, que a gente já sabia que iria acontecer. Então, irmãos, concluindo, o que a gente pode fazer? Nós devemos alargar a nossa visão. Os campos estão brancos para a ceifa. E a Bíblia Sagrada diz que poucos são, quem? Os ceifeiros. Quem é chamado aqui para fazer essa obra? Todos nós, como Igreja de Jesus Cristo. Antigamente eu pregava muito sobre essa questão. A igreja, ela se transformou num clube qualquer, onde as pessoas se reúnem, se confraternizam, cantam, louvam a Deus, depois saem para suas casas, a vida continua a mesma, né? Vão para os seus trabalhos durante a semana, continua a mesma coisa, não há penetração lá no mundo, e a coisa continua como era antes. E a gente se acomoda. Eu tenho notado isso na minha vida, eu tenho ficado muito preocupado com isso, né? Mas a igreja não pode se acomodar. Nós precisamos levar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia um amigo do Dr. Carey, o nome dele era Dr. Duff, e o Dr. Carey falou para ele o seguinte: você tem falado muito acerca de mim, mas quando eu partir, isto é, quando eu morrer, não diga nada sobre mim. Dr. Carey, fale sobre o Deus de William Taylor. Fale sobre esse Deus. Irmãos, como tem sido a nossa vida? Hoje na escola dominical a gente foi assim chicoteado nesse sentido, né? Como tem sido a nossa vida? Nós estamos nos reavivando, nós estamos procurando vivificação através da palavra, através de Cristo Jesus. Quando nós nos enchermos da palavra, nós temos condição de levar essa palavra a outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que esse texto de Isaías 53 possa realmente mexer conosco, né? Que a gente possa ter essa visão de alargar as nossas tendas, de firmar bem as nossas estacas, e que a gente possa levar esse Evangelho a tantas pessoas que estão carecendo de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.